Natan, eu quero falar dessa questão de Israel e da igreja, que muitos apontam como um ponto forte da visão pré-tribulacionista, que faz essa distinção, mas muitos também dizem que esse é um problema. Eu queria que você falasse dessa questão do papel da igreja e o papel de Israel nessa visão. Eu gostaria muito de saber qual seria o problema da distinção. Eu gostaria muito. Seria a questão, acho que mais da teologia do pacto, né, da aliança, né, como eles pensam numa sequência. Acho que não daria para voltar depois, né? É o que eu imagino. Entendi. Bom, em primeiro lugar, se a gente pegar só os textos do Novo Testamento, porque nos textos do Novo Testamento você tem menções à igreja e tem menções a Israel, depois do surgimento da igreja. E esse é o fator importante. Porque se porventura a igreja tivesse se tornado o Israel de Deus, aspas, mal citando aqui Gálatas 6,16, que muita gente que não entende o que Paulo disse ali pensa que isso prova esse pensamento, se a igreja tivesse se tornado o Israel de Deus, não veríamos tantas distinções em tantos textos. São muitos textos. Dezenas, se não centenas de textos que distinguem judeus de gentios, a igreja de Israel. Um dos básicos que é muito citado é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, quando Paulo diz: não deis motivo de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Se fosse uma coisa só e não houvesse distinção alguma, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele fala judeu é judeu, gentil é gentil, a igreja é igreja. Então, obviamente, não pode ser a mesma coisa. A igreja não pode ser o Israel de Deus. Além disso, quando você chega, por exemplo, na maior dissertação de Paulo sobre a sua tristeza da condição espiritual dos judeus, que é Romanos capítulo 9, que não é bem entendido pelos nossos amigos calvinistas, ele fala uma coisa bem interessante ali. Ele diz: com respeito aos meus irmãos segundo a carne, eu tenho incessante dor, profunda tristeza no meu coração. E aí ele vai falar que deles é a aliança, a glória, tudo é para eles, tudo é deles, até deles descende o Cristo, que é bendito, é Deus bendito sobre todos. Então ele fala que ele vai falar sobre os judeus, os israelitas, seus irmãos segundo a carne. Aí ele fala toda a tristeza dele ali exposta no capítulo 9, aí depois ele volta ao assunto no versículo 1, no capítulo 10, ele diz: vocês querem saber? A minha oração e a minha súplica a Deus são para que eles sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Aí ele vai desenvolvendo o mesmo assunto, quando chega lá no capítulo 11 ele fala: eu faço de tudo para que eu possa ganhar alguns dos meus irmãos. Eles foram cortados pela sua incredulidade, mas se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para enxertá-los mais uma vez. Aí ele diz: e vocês que são gentios, que são de uma oliveira brava, que foram enxertados na oliveira natural, não fiquem ensimesmados contra os judeus. Ou seja, ele está o tempo inteiro fazendo a dobradinha, mostrando os judeus e os gentios. O livro de Romanos, na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 16, é o tempo inteiro assim. Ele falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí depois ele diz: porque glória, vida e imortalidade vem primeiro para o judeu, mas também para o grego. Ira, indignação, angústia, primeiro para o judeu, mas também para o grego. É o tempo inteiro ele fazendo isso. Então, se não houvesse essa distinção entre judeu e gentil, se não houvesse, por que nós temos tantos textos que fazem essa diferenciação? Até mesmo no livro de Atos, quando o povo se dirige à nação de Israel, que naquela época eram opositores ferrenhos ao evangelho, e eles ficavam querendo perseguir Pedro, Paulo ou João, e eles se pronunciavam dizendo: varões israelenses, povo de Israel, o Deus desta nação, o Deus deste povo, o Deus dos nossos pais. Ou seja, os textos mostram que os pregadores, apóstolos, escritores ainda se dirigiam à nação de Israel como o povo de Deus, como falava tanto de Deus como o Deus de Israel, como falava de Israel como o Israel de Deus. Israel de Deus. Em outras palavras, Israel de Deus é uma expressão para o povo judeu e não para a igreja.